E aí pessoal, beleza? Bora para mais um vídeo? Bom, nesse vídeo aqui a gente começa a desenvolver a estrutura de grupo, que é o que a gente vai gerenciar no nosso sistema. Grupos de investimentos, tudo vai se basear dentro desses grupos. É onde a gente começa a de fato começar a trabalhar com relacionamentos entre as classes. E então, bora lá. Aqui no nosso diagrama, vocês vão reparar que a gente tem a estrutura de users, a estrutura de instituições e agora a gente vai trabalhar na estrutura de grupos. Aqui só uma observação, esse campo de quantia aqui que a gente tem na tabela, a gente não vai gerar esse campo na nossa tabela, e quando a gente quiser saber qual é o valor investido de determinado grupo, a gente vai usar um cálculo criado no Laravel. Então a gente vai calcular todas as vezes que a gente quiser apresentar esse valor para o nosso usuário. Ao longo dos vídeos que a gente vai fazer nessa implementação, vocês vão entender melhor o que eu quero dizer aqui. Então, bora começar essa estrutura aqui. Então a gente pede o nosso terminal, certifica aí que você está dentro da pasta do projeto e vamos lá. PHP artisan make entity group. Aí ele vai perguntar se a gente quer criar os presenters e tudo mais. A gente pode dizer que a gente quer criar tudo. E vamos lá. Vamos verificar o que ele criou para nós. Database, vamos começar pela migration. Migrations. E aqui está nossa create groups table. E vamos então. O que a gente precisa nessa tabela groups? A gente precisa... Opa, não é isso que eu queria não. É isso daqui. A gente precisa de um nome para o nosso grupo e um campo da nossa instituição. Uma outra coisa que a gente vai inserir é uma pessoa responsável pelo grupo, que geralmente esses grupos vão ter um contato principal, que é ou a primeira pessoa que criou o grupo ou algo do tipo, mas é uma pessoa responsável. Então vamos lá, a gente já tem o increment ID aqui, nós vamos ter table. A gente vai criar as duas chaves que são institution ID e a user ID agora, então ele tem que ser um unsigned integer. Então unsigned integer, e a gente define o nome dela, desse campo, nesse caso é user ID, e aqui a gente tem a institution ID. Como é que a gente define o padrão user underline ID, ou a gente poderia usar ID user? Poderia. O nome do campo não vai fazer muita diferença em aspecto do banco de dados. Só que se a gente for programar com Laravel, a gente pode seguir o padrão que ele pede para que a gente aborde. Usando dessa forma, a hora que a gente for criar os relacionamentos, as classes, tudo fica mais simplificado, até desde o nome da tabela, que a gente não precisa deixar explícito na nossa classe modelo, até as chaves estrangeiras no momento de um relacionamento. Então, sempre que você estiver escrevendo um projeto Laravel, define sempre nesse padrão. Se a tabela é users com S de plural, quando você for criar uma FK, uma chave estrangeira dessa tabela, você vai colocar user, ou seja, o nome da entidade em si, underline ID. E aí ele já vai entender que é uma FK daquela tabela. Claro, aqui na nossa migration a gente precisa especificar, porque a gente está criando um banco aqui. Mas lá na model a gente não vai precisar informar isso daí. Quero só abrir aqui agora users table, para a gente ver isso daqui. Ó, a gente está usando timestamps, então a gente vai usar o soft delete. Uma variação que a gente tem é colocar o time zone no timestamps. A gente só precisa mudar o método, que é um TZ de time zone aqui. Então, quando a gente está trabalhando em aplicações de fuso horário, é legal a gente usar dessa forma. Para nós aqui não vai fazer muita diferença, beleza? Então a gente só pede o soft delete aqui, table, soft delete, e pronto, a gente já tem essa parte criada. E nós ainda precisamos definir o nome do nosso grupo. Então table string name, o nome do nosso grupo. Se algum desses campos aqui fosse permitido nulo, a gente precisaria só definir aqui um null able, e aí estaria tudo pronto. Mas não é o caso aqui pra gente.
A gente já tem a tabela modelada, a gente precisa agora definir as chaves estrangeiras. A gente criou o campo, mas não definiu o relacionamento. Então vamos lá. Table foreign. Qual é a foreign? User ID. Então, user ID referências, ou seja, ele faz uma referência em ID na tabela users. A gente pode fazer a mesma coisa com o institution ID, então table foreign institution ID faz uma referência no campo ID na tabela institutions. E aqui temos a nossa migration criada. Para testar isso aqui, a gente pode rodar o comando de migração. Então, php artisan migrate. Ele deu um erro para nós. Unsigned integer. Eu escrevi isso aqui errado. Vamos ver o que eu escrevi errado. Faltou um G aqui. Unsigned integer. Vou rodar de novo essa migrate. E agora migrou a nossa tabela. Com a tabela criada, a gente precisa aqui no nosso app entities configurar a nossa classe modelo. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que chamar nossas classes aqui na instituição. Com a nossa tabela criada, a gente já pode copiar os nossos campos aqui, ó, name, user ID, institution ID, e trazer aqui para nossa classe group e definir isso como fillable. A gente configura o nosso fillable. E pronto, a gente já tem aqui isso criado. E agora, a gente tem dois relacionamentos para criar aqui no nosso grupo, que é o relacionamento de um grupo pertencer a uma instituição e um grupo ter uma pessoa responsável por ele. Aqui o que a gente precisa fazer? É um public function, e aqui a gente define o nome que a gente vai usar nesse relacionamento. Por exemplo, user, a gente pode pôr owner, por exemplo, e aqui a gente vai retornar um relacionamento, que é this. E aí existem alguns métodos que o Laravel traz para fazer o relacionamento. Aos poucos a gente vai vendo quais são e como aplicá-los. E nesse caso aqui é um belongs to, ou seja, a classe grupo ela pertence à classe user, class. Ou seja, a gente está dizendo que um grupo ele pertence a um usuário através do método owner. A gente faz a mesma coisa para instituição. Então, institution, abre e fecha a lista de parâmetros. A gente faz a mesma coisa. Return this belongs to institution class. E aí ele já vai fazer toda aquele link entre as chaves estrangeiras, saber que ele usa essa chave user ID, essa chave para esse outro método. E aí quando a gente tiver um objeto group instanciado, a gente consegue acessar, por exemplo, o owner name, e a gente já sabe qual é o usuário que detém esse grupo. A gente consegue navegar através desse relacionamento lá no nosso tempo de execução, na nossa view, no nosso front-end ou em qualquer outro local. Então a gente já definiu a nossa migration de group, criamos a nossa classe modelo com os campos e tudo mais, e a gente já criou dois relacionamentos. Para esse vídeo não ficar muito extenso, os próximos passos a gente vai fazer no próximo vídeo. E se você ainda não está inscrito no canal, clica aqui no botãozinho embaixo para você fazer a assinatura, e a gente tem um relacionamento melhor.
E também, se você não está inscrito na lista de e-mails que a gente tem, se inscreve para você sempre receber uma mensagem na sua caixa de entrada quando eu postar um novo vídeo aqui no canal, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo e até logo!